Olá, arrematantes, aqui é Claudino Vicente do Bom Leilão e este nosso podcast é sobre o mundo dos leilões de imóveis. Este é o nosso 9º episódio e eu estou feliz de ter você aqui com a gente. Feliz mesmo quando percebemos o aumento do número de ouvintes, quando recebemos comentários e mais feliz ainda quando você deixa uma classificação positiva no seu reprodutor de podcast preferido. Como sempre, vamos falar por aqui sobre leilões de imóveis, como ser um arrematante de sucesso, o mercado de imóveis e tudo o que for interessante para você que já é ou quer se tornar um arrematante. Hoje, vamos falar sobre por que os imóveis vão ao leilão e o que acontece se ninguém arrematar. O programa dessa semana é patrocinado novamente por mim. Olha só, eu lancei junto ao Hotmart um curso chamado Arrematantes de Sucesso. Um curso muito completo, com aulas na prática, com ferramentas e materiais para quem quer entrar nesse mercado de leilões de imóveis, mesmo que partindo do zero. Eu levei mais de um ano produzindo essas aulas para ter certeza que você vai sair dele já realizando as suas primeiras arrematações com a maior margem de lucro possível. Coloquei nele toda a minha experiência de mais de 15 anos como advogado, especialista em leilões de imóveis e também como arrematante e consultor. O curso está com um preço super especial e uma promoção de lançamento, e se eu fosse você, não deixaria de conhecer. Tem um link lá na descrição desse vídeo e nas minhas redes sociais. Vai lá, gravei um vídeo super bacana sobre essa carreira incrível que é ser um arrematante de imóveis em leilões. E vamos ao tema principal do nosso episódio de hoje. Eu aposto que você já se perguntou: por que existem tantos imóveis indo a leilões? Como é que eles foram parar em um leilão? E o que acontece se ninguém arrematar um imóvel? O programa de hoje tem o objetivo de tratar desses assuntos. E se eu fosse você, ouviria até o fim, porque eu vou te explicar uma oportunidade incrível para os arrematantes que acontece quando o imóvel deixa de ser arrematado e que poucos arrematantes conhecem essa estratégia. Mas vamos começar pelo início, claro. As razões para um imóvel ir a leilão são diferentes para os leilões judiciais e os dos leilões extrajudiciais, os leilões de bancos, como são conhecidos. Vamos começar então pelos leilões judiciais. Me responde aí, a sua cidade possui um fórum de justiça? Se sim, então deve ocorrer leilões de imóveis na sua cidade. Pode ficar tranquilo. Acontece assim: quando existe uma disputa judicial, geralmente uma sentença condena alguém a pagar uma quantia em dinheiro para outra pessoa, empresa ou entidade. Por exemplo, uma pessoa que deve dinheiro para outra por causa de um negócio mal sucedido, ou um cidadão que ficou devendo o pagamento de seu condomínio ou de impostos, como por exemplo o IPTU da sua cidade. Essas são algumas das razões que cabem à justiça decidir se pode ou não condenar alguém a pagar uma quantia para outra pessoa. Mas o que acontece se essa pessoa condenada não tiver dinheiro para pagar? Se a pessoa que for condenada a pagar tiver um imóvel, esse imóvel pode ser penhorado e levado a leilão, para que possa ser transformado em dinheiro que será usado para pagar essa dívida.
Eu até imagino que você já deve estar pensando: e se sobrar dinheiro, ele vai ser devolvido ao devedor? Bem, se ele não tiver outros credores, sim, o dinheiro que sobrar é devolvido à pessoa que perdeu o imóvel. Então, se tratando de leilões judiciais, imóveis são levados a leilão para poderem saldar dívidas de pessoas que foram condenadas em algum processo. E o que acontece se ninguém arrematar o imóvel? Vamos imaginar que ocorreu o primeiro leilão que estava marcado, não apareceu nenhum arrematante. Chegou a data do segundo leilão, onde até o preço sofre um desconto e mesmo assim não houve ninguém que deu um lance, ninguém arrematou este imóvel. Em um processo judicial, o juiz vai aguardar a manifestação do credor, que pode pedir que aconteça um novo leilão para uma outra tentativa de alienação. Alienação é um termo que significa, no caso, uma venda. Então, não estranhe de ver um imóvel que retorna algumas vezes a leilão. Vai ocorrer até um intervalo de tempo entre eles, mas se você todo mês está acompanhando os leilões que estão ocorrendo no seu estado, quando você está buscando oportunidades, você algumas vezes vai perceber que aquele imóvel você já tinha visto ido a leilão e ele apareceu novamente ali como uma oportunidade. Vale sempre a pena dar uma olhada, talvez ele esteja indo novamente a leilão, mas com um preço agora inferior ou com um desconto maior para deixar essa venda mais atrativa. Vamos tratar agora dos leilões extrajudiciais, os chamados leilões de banco. Se você já pensou em pedir um financiamento para um banco para comprar um imóvel, você já deve ter tomado conhecimento de que ele, o banco, vai te emprestar dinheiro através de um contrato de alienação fiduciária. Redigida por lei, uma alienação fiduciária permite que seja realizado um empréstimo imobiliário tendo o próprio imóvel como garantia. E isso é muito importante e é decisivo aqui no caso dos leilões. Muitas vezes as pessoas acham injustas as condições deste contrato, mas pense bem, se não existirem os bancos para emprestarem dinheiro, poucas pessoas poderiam adquirir um imóvel. Mas para um banco se sentir mais à vontade para emprestar dinheiro, ele vai precisar de garantias. E aí que entra esse tipo de garantia em que é dado o próprio imóvel. Então, antigamente as pessoas conheciam a hipoteca, mas a hipoteca deixava, de certa forma, um banco bastante vulnerável. Desta vez, com a ferramenta da alienação fiduciária, o banco realmente tem muito mais poder. Portanto, eles ficam muito mais tranquilos na hora de conceder o empréstimo. Mas como assim ficam mais tranquilos? Porque, como eu disse, eles possuem mais garantias. Por exemplo, na maioria dos contratos, um atraso de pagamento das mensalidades superior a 3 meses já dá ao banco o direito de, após enviar uma comunicação, iniciar um procedimento que permite que ele leve o imóvel ao leilão. Então, em leilões extrajudiciais, os imóveis vão ao leilão por falta de pagamento das mensalidades do contrato. É claro, existe todo um procedimento para isto, e esse procedimento está todo previsto na Lei de Alienação Fiduciária. Justamente por tudo estar previsto em contrato e lei, eu considero os leilões extrajudiciais muito seguros. A lei determina que o imóvel seja oferecido em 2 leilões. Se ninguém arrematar o imóvel nesses 2 leilões, diz a lei que o imóvel passa a ser de propriedade do banco e ele pode fazer o que bem entender com ele a partir daí.
significa até que o banco pode levar o imóvel a um outro leilão, mas agora se trata de um leilão particular, onde quem dita as regras e condições é um banco. Perceba então que o leilão judicial é regido por leis, o leilão extrajudicial é regido por lei, mas o leilão particular não, porque o imóvel agora pertence ao particular, no caso o banco, e ele pode sim ou fazer uma venda direta ou organizar um leilão através de um leiloeiro, oferecendo este imóvel novamente ao mercado. Isso pode significar uma oportunidade para um arrematante ou não. Sempre vai depender de se analisar as condições e valores que o banco está pedindo. Importante aí observar que o banco vai determinar o que vai acontecer, por exemplo, com as dívidas de condomínio e de IPTU do imóvel. Se o banco vai entregar o imóvel sem essas dívidas ou se essas dívidas vão precisar serem pagas pelo arrematante. Como eu disse, no caso de um leilão particular, o banco agora é que manda nas regras. E se você, meu ouvinte, chegou até aqui, eu vou cumprir a minha promessa do início e falar sobre uma oportunidade para os arrematantes no caso dos leilões judiciais. Você sempre vai poder fazer uma proposta para o juiz, sempre através do leiloeiro. Então, ao ver que o imóvel não teve um arrematante após o encerramento do leilão, você pode direcionar ao juiz uma proposta sua de arrematação. Basicamente, é dizer ao juiz, através do leiloeiro, que você quer fazer uma oferta pelo imóvel por um valor que vai ser, claro, decidido pelo juiz após ele ouvir as partes. Então, recomendo que você faça uma oferta se estiver interessado. Só sugiro apenas que você respeite os valores mínimos do lance para cada etapa do leilão, justamente para não cair em preço vil. É um pouco raro sua proposta ser aceita logo de início, mas dependendo da dificuldade de venda do imóvel, existe a possibilidade da sua oferta ser aceita. Eu já tive alguns sucessos com essa estratégia e acredito que você pode usar em alguns casos interessantes. Então, para concluir, imóveis vão ao leilão por problemas de dívidas. Se ninguém arrematar, eles podem voltar para novos leilões ou, nos casos de leilões extrajudiciais, eles podem passar a ser de propriedade do banco e ser vendido da forma que o banco achar melhor. Eu estou curioso para saber se você já sabia dessas situações e se você até já se utilizou dessa estratégia de fazer alguma proposta. Me conta nos comentários das nossas redes sociais, deixa também qualquer dúvida que você tiver em qualquer uma das redes sociais do Bom Leilão. Eu vou poder adorar tentar te ajudar e saber das suas experiências. Na descrição do programa tem os links das nossas redes sociais. E vamos para o nosso quadro Perguntas Inteligentes com Respostas Nem Tanto. Hoje eu trago a pergunta do nosso ouvinte, o Nelson Pereira, que deixou uma mensagem no Instagram do Bom Leilão. O Nelson quer saber o seguinte: o que é preço vil em um leilão? Nelson, deixa eu ver se eu consigo te esclarecer. Em um leilão existe um valor inicial de lance. No primeiro leilão, este valor é o da avaliação do próprio imóvel. Portanto, no primeiro leilão, o lance abaixo deste valor é chamado de preço vil, e isso tem o poder de anular o leilão se esse for o lance vencedor. Quando passamos para o segundo leilão, no caso eu estou falando de leilão judicial, o valor do lance é definido por um desconto determinado pelo próprio juiz do processo.
Esse desconto pode ser de 30%, 40%, 50% ou até mais. Detalhe: se o juiz não se manifestar sobre o valor de desconto, ele será automaticamente de 50%. Mas qualquer valor oferecido abaixo do desconto determinado pelo juiz também será considerado preço vil. Então, resumindo, preço vil é qualquer valor abaixo do que foi estabelecido como lance mínimo. Espero ter te ajudado com essa dúvida. E se você também quiser mandar uma dúvida para o nosso programa, deixe uma mensagem usando as redes sociais do Bom Leilão. Os links estão na descrição desse episódio. Muito bem, este foi o episódio desta semana. Eu espero que tenham gostado. Se sim, que comentem e, se puderem, compartilhem nas suas redes sociais. Se esta for a primeira vez que você está ouvindo o nosso programa, saiba que você pode assinar gratuitamente o podcast do Bom Leilão nos melhores tocadores, como Spotify, a Apple ou o Google Podcasts, ou em todos os principais aplicativos. Você já segue as outras redes do Bom Leilão? Sigam a gente nas redes sociais, principalmente o nosso canal no YouTube, com muitas sacadas interessantes para você aplicar como arrematante. Tem todos os links na descrição deste podcast. E como sempre digo, leilões tem todos os dias. Já os bons negócios, esses precisam ser descobertos. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.